boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar hoje sobre MMC e MDC dos números naturais. Tá? É uma aula muito importante, uma aula muito esperada, uma aula que geralmente o aluno já viu em outros anos, mas é sempre importante, principalmente quando chega no sexto ano, e nós vamos olhar alguns problemas com MMC e MDC. No final do vídeo eu vou estar resolvendo alguns problemas com MMC e MDC. E vou estar também ensinando uma forma mais prática para resolver o MDC, um processo mais rápido para se resolver o MDC, tá? Diferente daquele de joguinho da velha. Vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e quem já é inscrito deixar o seu like. Então vamos para a nossa aula. O que seria MDC, professor? Máximo divisor comum, tá? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada no que seriam divisores, para você entender que seria o máximo divisor comum, tá? O próprio nome já diz tudo. Máximo, que seria o maior. Divisores, é o número que se divide eles, os números que se dividem. Comum, que pertence a dois ou mais números, tá, simultâneos. Então, o que são divisores? Divisores de um número natural são todos os números naturais que dividirem tal número. Um exemplo, eu tenho 800, quero saber se ele é divisor por 3. Eu vou pegar o 800 e vou dividir por 3. Resultará numa divisão exata. Não vai dar exato, ok? Por quê? Para dar exato, o resto tem que ser zero. Vamos voltar lá naquele outro exemplo? Eu não dividi 56 por 7, o resultado deu 8. Não resto zero. Então, eu falei que 56 é múltiplo de 7. Eu falei que 56 é múltiplo de 7. Se 56 é múltiplo de 7, eu posso falar que 7 é divisor de 56. Então, se eu tenho a noção do que seria múltiplo, o resultado, o resto da divisão tem que ser zero. Se eu sei o que é múltiplo, eu sei o que é divisor. 56 é múltiplo de 7. 7 é divisor de 56. Pronto. Ok? Eu vou aqui numa situação, problema aqui, eu explicar como nós vamos fazer o MDC dessa situação. Dona Cláudia está organizando os jardins de sua casa. E seu marido comprou várias mudas. Dona Cláudia quer que cada canteiro contenha apenas uma variedade de plantas. Então, ela vai colocar ali naquele canteiro ali uma variedade de plantas, tá? Que ela comprou várias mudas diferentes. Que todos tenham o mesmo número de mudas. Então, já entra o comum aí, o mesmo número de mudas. Quando entrou o divisor, professor? Entrou o divisor quando ela falou que ela vai colocar as mudas em um canteiro. Então, é como se fosse dividir ali o espaço do canteiro ali para as mudas. Em quantos canteiros Dona Cláudia poderá plantar, sabendo que seu marido comprou 48 mudas? Então, ele comprou 48 mudas de margaridas e 30 mudas de cravo. Então, vou fazer o meu MDC de 48 e 30. Quantas mudas serão plantadas em cada canteiro? Para ajudar a Dona Cláudia, seu marido, que é professor do sexto ano, calculou os divisores de 48 e 30. Então, eu vou calcular primeiro os divisores. Só os divisores. Depois eu vou achar o meu máximo, o meu maior divisor comum. Então, como é que eu faço os divisores? Eu vou lembrar aqui o processo de você determinar todos os divisores de 48, depois todos os divisores de 30, ok? Depois eu vou ver quais são os divisores comuns, depois eu vou pegar o maior divisor comum. Processo bem mais longo, tá, gente? Depois eu vou fazer pelo processo mais curto. Você faz a decomposição de fatores primos do 48. 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 não é divisível por 2. Então, vem o próximo número primo, que é 3. 3 dá 1. Então, deu 2, 2, 2, 2 e 3. Depois eu passo uma outra linha aqui e começo com 1, que é o primeiro divisor de 48.
Aí vou fazer 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Mudou o número, primo. Então eu vou mudar agora o meu processo de fazer. Eu vou voltar lá para o 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 16, 48. Então aqui eu já achei todos os divisores de 48. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 6, 12, 24 e 48. Todos esses são divisores de 48, ok? De 30, a mesma coisa. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Lembrando que desse lado aqui eu só posso colocar os números primos. Aí vou botar um outro traço aqui e vou começar a colocar os divisores. 2 vezes 1, 2. Começa sempre com 1, tá? Trocou de número, volta lá para cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Trocou de número, volta lá para cima. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Os divisores de 30. 1, 2, 3, 6, 5, 10, 15 e 30. Então, esse é o processo para que eu ache todos os divisores de cada número natural. Nesse caso aqui, é do 48, nesse caso aqui eu achei todos os divisores de 30. Então, eu tenho aqui os divisores de 48 e os divisores de 30. Tá? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48 são os divisores de 48. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 são os divisores de 30. E comuns, divisores comuns, que são divisores de 48 e divisores de 30. 1, 2, 3 e 6. E o 6 é o maior divisor de 48 e de 30. Comum, maior divisor comum de 48 e de 30. Então, esse é o processo mais longo de se fazer o MDC, ok? Acho todos os divisores de um número, acho todos os divisores do outro, vejo quais são comuns e qual é o maior comum entre eles, ok? Tá? Professor, eu aprendi o joguinho da velha. Agora eu vou explicar um outro processo. Esse processo é que a gente vai achar os divisores direto, tá? Porque ele é mais eficaz que o joguinho da velha. Ele é mais eficaz que o joguinho da velha que eu posso achar os divisores de 3 números ao mesmo tempo. No outro processo eu tinha que achar o de 2, depois o de outros 2, e de 2, e de 2 e de 2. Sempre de 2 em 2. Nesse eu posso achar os divisores, posso botar 3 números, 4 números aqui e achar os divisores comuns dos 4 números. Como que eu faço? Faço uma decomposição em fatores primos. 48 dividido por 2, 24. 30 dividido por 2, 15. O número que dividiu os dois ao mesmo tempo eu vou envolver. 48 dividido por 2, 24. 30 dividido por 2, 15. Esse 2 aqui, que só dividiu 24, eu não envolvo. Esse 2 que só dividiu 12, eu não envolvo. Esse 2 que só dividiu o 6, eu não envolvo. Esse 3 que dividiu o 3 e o 15, esse sim eu envolvo. Então, eu envolvi o 2 e envolvi o 3. Tá? Só sobrou o 5. Beleza. Qual é o MDC, então, de 48 e 30? 2 vezes 3, 6. Ok? Esse é o processo mais rápido, cara. Mais rápido, mais prático. Tá? E serve para todos os casos. Tá? Com 3, com 4, com 5, com 6. Então, ensinei duas coisas já. Ensinei como eu acho todos os divisores de um número natural, todos os divisores de um número natural. Ensinei como é um processo para eu fazer o MDC de uma forma bem rápida, só fazendo uma decomposição em fatores primos, ok? Faça a decomposição em fatores primos. O número primo que dividiu os dois fatores, professor, se tiver 3 fatores, os 3 fatores ao mesmo tempo, ou os 4 fatores ao mesmo tempo, aí eu vou envolver ele, ok? Depois eu multiplico só o envolvendo, tá? E o MMC, professor? Tem uma outra situação aqui, problema, que nosso objetivo é trabalhar problemas.
Vamos lá. Camila é uma garota do 6º ano que vai de ônibus para a escola. Ela é muito esperta e já decorou o horário exato em que os ônibus passam no ponto mais próximo de sua casa. Ela observou que o ônibus da linha A e o ônibus da linha B passam juntos no mesmo horário, que é 6 horas da manhã. Então, os dois ônibus vão passar junto no ponto, 6 horas da manhã. Notou também que o ônibus da linha A passa de 12 em 12 minutos. 12 em 12 minutos. Olha aí, já um exemplo de múltiplos. Múltiplos de 12. E da linha B de 8 em 8 minutos. Aí o exemplo de múltiplos de 8. Sabendo disso, Camila calculou rapidamente o horário que os dois passariam juntos novamente. Onde eu percebo que são múltiplos, professor? Eu percebo que são múltiplos quando eu percebo que são de 12 em 12, de 8 em 8. Lembra que múltiplos é como se fosse a tabuada de 12, 12, 24, 36, de 8, 8, 16, 24, 32. Então a gente começa a perceber, e isso são os múltiplos. Onde o senhor percebeu comum? É quando ele fala assim, quando vão passar os dois no mesmo horário, comum. Tá? E quando você perceber o mínimo, que é qual é o horário mais próximo, mínimo, que eles vão passar os dois juntos. Eles vão passar os dois juntos várias vezes, eu quero o mais próximo, ok? Então aí eu percebi o MMC e assim vou calcular o MMC. O que seria MMC? O que seria múltiplos, professor? Vamos lá, esclarecer primeiro o que são múltiplos. O que são múltiplos, professor? Múltiplos vai nos arremeter, vai nos lembrar em multiplicação. Multiplicação, múltiplo está associado ao nome de multiplicação, associada a tabuada. Então, quando eu falo em múltiplos, eu estou falando a tabuada de um número. Só que essa tabuada não vai só até o 10. A gente tem muito comum a gente achar que a tabuada para no 10, tipo tabuada do 5, vai até o 50. Não, eu tenho 55, 60, 65, 70 e assim sucessivamente. Então, eu coloquei aqui os múltiplos de 5 a tabuada de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 75, 80, 85 e vai ao infinito. Se eu tenho infinitos números, então eu tenho infinitos múltiplos. Divisores não, divisores eu tenho um número determinado, mas múltiplos eu tenho infinitos. Qualquer número que eu pensar e multiplicar por 5, ele vai ser um múltiplo de 5. Então, o que seria a definição? Olha só, os múltiplos de um número inteiro, na verdade naturais, são um conjunto de elementos que são obtidos após a multiplicação desse número fixo. Que número fixo é esse? Multipliquei por 5. Tá? Por todos os números inteiros, todos os números naturais. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 1000. Vão ser múltiplos de 5. Lembrando que o número 0 é o menor múltiplo de qualquer número. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Por quê? Porque tem um 1. O 0 é o primeiro, depois vai vir o próprio número, que seria 5 vezes 1, 5. Para sabermos se um número é múltiplo de outro, basta dividir. Então, eu vou pegar, tipo, professor, eu quero saber se 550 é múltiplo de 5. Eu vou pegar 550 e dividir por 5. Se essa divisão for exata, ou seja, se o resto for 0, então o número vai ser múltiplo do outro. Se essa divisão não for exata, ou seja, se tiver outro resto, então ele não vai ser múltiplo do outro. Então, a condição principal para eu saber se um número é múltiplo do outro, eu vou dividi-lo. Dividir pelo número que eu quero saber se ele é múltiplo. Então, tem que estar o resto 0. Tem que ser uma divisão exata. Tá? Se você tem dúvida ainda do que seria uma divisão exata, dá uma olhada lá no vídeo que fala sobre divisão. Eu vou falar divisão exata e divisão que não for exata, quando tem outro tipo de resto diferente do 0. Então, basicamente, eu só divido. Então, tipo assim, 56 dividido por 7, 8, resto 0. 7 vezes 8, 56, resto 0. Então, eu posso afirmar que o 56 é múltiplo de 7.
É interessante eu olhar essa conta que eu também posso afirmar que o 56 é múltiplo de 8, né? Porque 8 vezes 7, 56. 7 vezes 8, 56. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o 56 ele é múltiplo tanto de 7 quanto ele é múltiplo de 8. Lembrando que eu já falei, tá? O que seriam múltiplos e o que são divisores de números, ok? Tem um vídeo que eu falo só de múltiplos e divisores. O que seria o múltiplo? Quando eu multiplico o número o múltiplo de um número, eu multiplico por todos os números naturais. Um exemplo: 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Professor, isso é tabuada? É como se fosse uma tabuada, só que os múltiplos ele não vão parar no 10. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 11, 88. 8 vezes 12, 96. 8 vezes 13, 104. Então, os múltiplos eles são infinitos. Assim como os números naturais são infinitos, os múltiplos também são infinitos. Olha os múltiplos de 12. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. Percebe-se que agora eu tenho todos os múltiplos de 12. Para no 120, que é 12 vezes 10? Não, continua. 132, 144, 12 vezes 12. E assim sucessivamente. Esses são os múltiplos. E o que eu faço então, professor? Eu vou procurar quais são os múltiplos comuns. O primeiro múltiplo comum foi o 24, que é múltiplo tanto do 8, 8 vezes 3, 24, quanto do 12, 12 vezes 2, 24. E eu percebi que o meu mínimo múltiplo comum é 24, que é o menor múltiplo deles. Eu tenho outros múltiplos? Tenho outros múltiplos. Então vamos ver quais são esses outros múltiplos. O 0 não vai contar, o 24, o 48, o 72, o 96, o 120, o 144. São múltiplos deles. Mas o meu mínimo múltiplo comum vai ser o 24. Ok? Como eu faço em decomposição em fatores primos, professor? Da mesma forma. Eu traço uma linha e decomponho ele sempre em fatores primos. 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1, 3 não dá. 3 dividido por 3 dá 1. E no final eu multiplico todos os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Meu MMC de 8 e 12 é o 24. Bem fácil, né, gente? E agora, então, depois de a gente falar o que seriam múltiplos, o que são divisores, quais são os múltiplos comuns, quais são os divisores comuns, nós vamos fazer agora alguns problemas, tá? Que envolvem múltiplos e divisores. Uma fábrica de doces lançará uma caixa de chocolate. O número de chocolates poderá ser dividido igualmente. Olha, eu vou dividir igualmente entre 2, 3, 4, 5 e 6 pessoas, sem sobrar, tá? O menor número de chocolates. Então, eu percebi que o número da caixa ele tem que ser múltiplo de 2, 3, 4, 5 e 6. E tem que ser o menor múltiplo de 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 2, 3, 4, 5 e 6. Percebe que o meu resultado vão ser sempre números grandes, tá? Porque quando eu quero múltiplo, eu quero os números maiores. Quando eu quero divisores, eu quero os números menores, ok? Professor, mas como é que você sabe que vão ser números maiores se não tiver a múltipla escolha? Olha, se eu quero saber qual é o número de chocolates na caixa, vai ser maior que 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser dividido por esses números. Então, eu quero números grandes. 2 dividido por 2 dá 1, 3 não dá. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá, 6 dividido por 2 dá 3. 2 de novo.
1 repete, 3 não dá, 2 dividido por 2 dá 1. 5 repete, 3 repete. 3. Depois o 5. Aí eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Resposta, 60. Então, o meu MMC, ele está me falando que em cada caixa tem que ter 60 chocolates. Dá para dividir por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6 e não tem resto. Ok? Bem fácil, né? Fiz o MMC e achei a resposta. Do MDC agora. Sempre tem uma coisa a mais. Sempre quando faz o MDC eu tenho que fazer uma coisinha a mais. Considere 2 rolos de barbante, um com 96 metros e o outro com 150 metros de comprimento. Pretende-se cortar todo o barbante em 2 rolos menores, tá? Com o mesmo comprimento. O menor número de pedaços que poderá ser obtido é... Então, eu vou fazer o meu MDC de 96 e de 150. Então, a quantidade de pedaços a ser cortados, como eu vou dividir esse barbante em pedaços, essa quantidade vai ser um divisor desses números, 96 e 150. Porque eu vou dividi-lo em pedaços iguais, tá? Percebe que os números que eu tenho aqui são números pequenos. Por quê? Sempre que eu procuro divisores, eu estou procurando números menores. Então, sempre vai ser números menores que 150 e 196. É fácil você perceber isso, porque se eu vou partir os barbantes, então eu vou ter pedaços, a quantidade de pedaços vai ser menor que 96 e que 150, lógico, né? Vou ter mais metros cada pedaço. Fazendo o MDC, 150 dividido por 2, dividiu 2 em 96. 75 não dividiu. 75 não é divisível por 2. Aí chegou, mas é divisível por 3. Então deu 25 e 1. Depois só deu 5. Então meu MDC é 6. 2 vezes 3, 6. Então, cada pedacinho vai ter 6 metros. Ok? Aí eu vou ver quantos pedaços eu vou ter. 150 dividido por 6 deu 25. 96 dividido por 6 deu 16. 25 mais 16, 41. Opa! Dá só um jeitinho aqui. Ficou bonito agora. 25 mais 16, 41. Resposta, 41 pedaços. Bem, gente, espero que tenha ajudado. Okay? Esse foi mais um vídeo que fala sobre MMC e MDC. Eu vou colocar alguns pedaços explicando o que seriam múltiplos e divisores. E então é isso, tá? Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau!